Boa noite aos novos vereadores e público presente. Câmara Municipal de Manduri, primeira sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2023. Aproveitar e agradecer a presença no geral do representante da empresa escrita e falada. Invocando a proteção divina e havendo número regimental de vereadores, estando ausente o vereador Cícero Aparecido de Barros, declara a sessão ordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da 24ª 22 da sessão solene realizada em 23 de novembro de 2022. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em votação a ata da primeira 2023, da primeira sessão extraordinária realizada em 6 de fevereiro. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente, que consta do seguinte. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 17 de 2023 da Prefeitura Municipal de Manduri. Ofício, peraí, eu me engano. Peraí, 17. Vai. Ofício. Boa noite a todos, nobres colegas, senhor Geraldo, da comarca, os funcionários da Câmara que nos assessoram e também os funcionários da Câmara que nos assessoram. Ofício número 017/2023, assunto requerimento número 022/2022, Câmara Municipal. Manduri, 25 de janeiro de 2023. Senhor Presidente, reportando-nos nos termos do requerimento 022/2022, de 12 de dezembro de 2022, de autoria da nobre edil, senhora Mari de Souza Lopes, aprovado na 19ª sessão ordinária, que solicita informações acerca do transporte escolar municipal. Respeitosamente, em atenção ao pleito formulado, passamos a apresentar a Vossa Excelência as justificativas que seguem em resposta aos quesitos apresentados. Quem é o responsável pelo setor de transportes? Envie cópia da nomeação. Resposta: o servidor responsável é Antônio José Palugan, conforme decreto número 1977, de 2 de junho de 2021, em anexo. 2. Quais são os pontos determinados aos motoristas de todas as linhas, incluindo a linha do curso técnico da ETEC de Cerqueira César no período noturno? Aqui está o motorista Francisco Edson Bagali, o monitor é Renato Toban, período diurno da zona rural. Senhor Presidente, eu peço autorização para não precisar ler tudo, são muitas, é um quadro, uma tabela de coisas, acho que não interessa ler tudo isso aqui, mas para a vereadora que fez o requerimento. Aqui então, tem na coluna, tem uma tabela, na coluna está o motorista, na outra coluna está o monitor, na outra coluna está o período, se é diurno noturno, se é zona rural. E as linhas que tem aqui, os bairros, né? Araras, Jair Jus, Santa Flora, então está circunstanciosamente explicado aqui os bairros, né? De todos o que foi solicitado. 3. Quais são os motoristas e monitores de cada uma das linhas? Resposta: respondido no item 2. Realmente tem aqui na tabela. 4. Envie relatório completo de todos os beneficiários do auxílio transporte. Resposta: lista completa de alunos beneficiários do auxílio transporte em anexo. Ao ensejo, apresenta a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina José Univaldo Juste, prefeito. Anexo, então, está o decreto 1977, também a lista dos que fizeram requerimentos
para a concessão do auxílio transporte no ano de 2022, assinado com data do dia 18 de agosto de 2022. Temos aqui 69 requerentes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 21, 2023, do edil José Carlos Mingardi. Manduri, 9 de fevereiro de 2023, ofício número 021/2023. Excelentíssimo senhor doutor procurador do Ministério Público Federal, vem a presença desse excelentíssimo representante do Ministério Público Federal informar a situação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos na cidade de Manduri, onde a população está desde o dia 18 de novembro de 2022 sem os serviços essenciais da empresa de correspondências. Informo que no dia 18 de novembro de 2022, este vereador, subscritor, foi acionado por munícipes dizendo que a agência dos Correios estava sendo fechada e que estaria mudando para outro município. Então, desloquei até o local onde funcionava a empresa de Correios e, em contato com os funcionários, fui informado que estavam retirando o mobiliário do local e colocando dentro de um caminhão da empresa, em cumprimento a uma decisão judicial da Justiça Federal de Ourinhos, decisão esta de despejo e desocupação do imóvel movida pelo proprietário do imóvel. Em contato com o prefeito municipal, senhor José Onivaldo Juste, o mesmo se prontificou a oferecer um local existente no prédio do terminal rodoviário de Manduri, para que os Correios passassem a funcionar de forma temporária e o mais rápido possível. Ato contínuo, o prefeito municipal de Manduri encaminhou à Câmara Municipal um projeto solicitando a aprovação dos vereadores para que pudesse, então, autorizar o funcionamento temporário da empresa de Correios no terminal rodoviário. Tal projeto de lei foi debatido entre os vereadores e finalmente aprovado para funcionar ali no prazo de 2 anos, consoante a Lei 2428, de 15 de dezembro de 2022, apenas. Destaca-se que, em contato com o gerente dos Correios em Manduri e com a advogada do proprietário do imóvel, tomei conhecimento que o processo de desocupação já estava em fase de despejo há aproximadamente 2 anos. E que o gerente da agência de Manduri já havia encaminhado várias propostas no decorrer desses 2 anos aos seus superiores na cidade de Bauru, onde funciona a sede administrativa da empresa, e todas as propostas encaminhadas foram recusadas, por motivos diversos, e que nada foi feito durante esses 2 anos para que a agência local não fechasse ou fosse despejada, evitando-se a descontinuidade dos serviços postais e que também os funcionários não passassem por esse vergonhoso episódio de ser ostensivamente despejados do prédio que trabalhavam e funcionava a agência. Como vereador, tenho sido procurado periodicamente para responder sobre a situação dos Correios e até hoje, 9/2/2023, os Correios ainda não providenciaram as adequações no local cedido pela Prefeitura e, portanto, ainda não estão funcionando os serviços em Manduri. Venho à presença de Vossa Excelência solicitar a intervenção desse digníssimo representante do povo na questão do exercício da cidadania, solicitar que tome providências no sentido que a população de Manduri pare de sofrer com a falta da única empresa de Correios que podíamos contar, tendo em vista que nem todos os cidadãos têm condições e ou veículos para deslocar até cidades vizinhas para realizar alguma postagem, causando, com isso, prejuízo incalculável na rotina dos cidadãos mandurienses. Na oportunidade, reitero os protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, assina o vereador José Carlos Mingardi.
Peço ao segundo secretário que faça a leitura do ofício número 68/2023 da Prefeitura Municipal de Manduri. Manduri, 13 de fevereiro de 2023, ofício número 068/2023, assunto retirada de apreciação de projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, venho através deste solicitar a retirada de apresentação do projeto de lei para adequação. Projeto de lei número 03/2023, que dispõe sobre a alteração do jornal de trabalho de cargo de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Contando antecipadamente com o apoio dessa ilustre Casa de Leis, a presente iniciativa aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência expressões de apreço e consideração. Assina digitalmente José Univaldo Justo, prefeito. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 2/2023 do Executivo. Dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. Boa noite a todos os vereadores, ao Geraldo aqui presente, representando a imprensa escrita e falada, aos todos que acompanham a gente pela internet. Ofício número 19/2023. Vimos a elevada presença de Vossa Excelência e eminentes pares para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma sessão extraordinária visando a apreciação do incluso projeto de lei complementar número 02/2023, cuja emenda é a seguinte: dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e das outras providências correlatas, que ora solicitamos a tramição e a apreciação através de regime de urgência. O presente projeto de lei tem como escopo promover a criação de cargos públicos junto ao quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, para fins de atendimento às demandas existentes no município, sendo, pois, essencial para o desenvolvimento dos serviços públicos e que possa contribuir para a melhoria de prestação dos serviços posto à disposição da comunidade. Portanto, os cargos ora criados têm por finalidade atender às demandas existentes no município de Manduri, de modo a ampliar a prestação dos serviços postos à disposição de toda a nossa comunidade e, consequentemente, a admissão desses servidores se dará por intermédio de processo de concurso público, nos moldes do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal e demais legislações aplicáveis à matéria. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, certamente os servidores, vereadores, darão a atenção necessária à aprovação por ser medida de mais lídine e cristalina justiça. José Univaldo Justo, prefeito municipal. O projeto de lei complementar dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e de outras providências correlatas. Artigo 1. Fica criado os cargos de provimento em caráter efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, Estado de São Paulo, mais respectivas quantidades e referências de vencimentos e descrição constantes no anexo 1 e 2, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Artigo 2. Aplica-se aos cargos por força do disposto no artigo 1 desta lei
toda a legislação vigente no território municipal e dos demais vigentes no território nacional. Artigo 3. O demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro de que trata o artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, segue na forma de anexo 5º, que fica sabendo parte integrante da presente lei. Artigo 4. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria já consignada no orçamento vigente, suplementares se necessário. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6. Revogam-se as disposições em contrário. 26 de janeiro de 2023, Prefeito Onivaldo Juste. Os cargos criados em caráter efetivo seriam: 1. Oficial operacional, 40 horas semanais. Valor R$ 1.173,20, mais complementação. Mais 4 vagas de cargo de auxiliar operacional, 40 horas semanais. Referência 3, valor do salário R$ 1.013,48, mais complementação. E anexo a descrição de cargos, que fica para ser revisto nas comissões posteriores. O projeto que foi lido está à disposição de todos na Secretaria e no site oficial da Câmara, e ficam desde já encaminhadas as respectivas comissões para emissão dos pareceres no prazo regimental. Próxima reunião das comissões será amanhã, terça-feira, às 15 horas. Passaremos agora à leitura de 6 indicações. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 1 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 01/2023. Indico ao senhor prefeito que realize a limpeza no entorno da quadra do CDHU, bem como a limpeza interna. Justificativa: a quadra ainda não está totalmente concluída e, no entanto, no momento está acumulando lixo, entulhos e com o mato muito alto. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 13 de fevereiro de 2023, assina o vereador Altino Faria dos Santos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 2 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 02/2023, indica o senhor prefeito que tome providências na rua José Olímpio Barreiros para a limpeza da rua, bem como resolver o problema da água que fica parada e se estende até a rua Emílio Tosoni. Justificativa: ambas as ruas ficam no bairro CDHU e os moradores estão solicitando uma resolução para esses problemas. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 13 de fevereiro de 2023, assina o vereador Altino Faria dos Santos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 3 do vereador José Carlos Mingardi. Indicação número 03/2023, indica ao Executivo que institua a criação de um programa regular e obrigatório de realização de exame toxicológico aos motoristas e operadores de equipamentos do Serviço Público Municipal de Manduri. Justificativa: a presente indicação objetiva que o Poder Público Municipal estude e delibere para a apresentação do projeto de lei visando a instituição do programa regular e obrigatório de realização de exame toxicológico aos motoristas e operadores de equipamento do Serviço Público Municipal de Manduri, São Paulo. Sabe-se que a utilização de drogas é um dos principais causadores de acidentes nas rodovias nacionais. E no nosso município não é diferente, visto que, dependendo da droga, dose
e do momento em que drogas são utilizadas, elas afetam as funções requeridas para o ato de dirigir, principalmente a atenção do motorista ou operador de equipamento, o que pode ser um risco a ele próprio e a outros. Assim, o objetivo é prevenir o cidadão usuário do serviço público, a própria administração pública, a população em geral, dos possíveis danos causados por servidores que, no exercício da função, estejam sob efeito de substâncias de uso proibido, como substâncias psicoativas e entorpecentes. O referido programa deverá ser uma integração de esforços visando prevenir o uso de substâncias de uso proibido, incompatíveis com a direção de veículo automotor, devendo ser regular e contínuo, objetivando também educar e esclarecer ao motorista do serviço público municipal os perigos e malefícios de ingerir ou estar sob efeito de substância entorpecente e drogas enquanto realiza a sua função pública. Assim sendo, ultrapassada a fase inicial de esclarecimento de educação, o servidor deverá ser submetido a um controle rigoroso, devendo, inclusive, ser obrigado a submeter-se a exame de detecção de uso de substâncias proibidas. Sobre o assunto, a CLT dispõe. Artigo 235, letra B da CLT. São deveres do motorista profissional empregado. Inciso 7. Submeter-se a exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica instituído pelo empregador com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e meio e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 dias. Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de drogas e de bebida alcoólica previsto no inciso 7 será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. O Código de Trânsito Brasileiro, com redação incluída pela Lei 13.103 de 2015, assevera. Artigo 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico para a obtenção e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Parágrafo 1º. O exame de que trata esse artigo buscará aferir o consumo de substâncias psicoativas que comprovadamente comprometem a capacitação de direção e deverá ter janela de detecção mínima de 90 dias nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 2º. Além da realização do exame previsto no caput desse artigo, os condutores da categoria C, D e E, com idade inferior a 70 anos, serão submetidos a novo exame a cada período de 2 anos e 6 meses, a partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação, independentemente da validade dos demais exames que trata o inciso 1º do caput do artigo 147 deste Código. Parágrafo 4º. É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo no caso do resultado positivo para exame de que trata este artigo, nos termos das normas do CONTRAN. Parágrafo 5º. O resultado positivo no exame previsto no parágrafo 2º deste artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 meses, condicionado o levantamento da suspensão à inclusão no RENASH do resultado negativo do novo exame e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.
Parágrafo 6º. O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto no artigo, neste artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da Consolidação das Leis de Trabalhos, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. Parágrafo 7º. O exame será realizado no regime de livre concorrência pelos laboratórios credenciados pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e nos termos das normas do CONTRAN, vedado os entes públicos. Inciso 1. Fixar preço aos exames. É vedado. Limitar o número de empresas e ao número de locais em que a atividade pode ser exercida. E o 3. Estabelecer regras de exclusividade territorial. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se manifestou sobre a constitucionalidade da obrigatoriedade do exame toxicológico. Vejamos. E aqui temos o agravo de instrumento, né, que foi dado como... eu não vou ler a decisão do tribunal aqui, mas está aqui uma decisão que eu coloquei, que presumidamente constitucional, tudo isso aí, a obrigatoriedade do exame e tal. Por fim, embora a realização dos exames traga custos ao erário público, não há dinheiro que pague por uma vida perdida ou arruinada em virtude de um acidente causado pelo uso de uma substância ilegal, bem como os custos com possíveis indenizações e reparações de dano material serão infinitamente superiores. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 9 de fevereiro de 2023, assina o vereador José Carlos Mingardi. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 4 da vereadora Mari de Souza Lopes. Indicação número 04 de 2023, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que promova em todos os bairros do nosso município mutirão de limpeza geral, realizando a roçada, capina e poda em terrenos da municipalidade, assim como remoção de lixo descartados irregularmente, fixação de novas placas de proibição de descarte de lixo e notificação aos responsáveis, intensificando o trabalho de conscientização. Justificativa. Constantemente recebo reclamação de cidadãos neste sentido, e por se tratar de um problema de saúde ambiental, pública e ambiental, para que nossa cidade fique ainda mais linda e acolhedora. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 13 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 5 da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação número 05/2023, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e presidente dessa augusta Casa de Leis que verifiquem dentro das possibilidades a implantação de município digital inteligência em todos os setores da administração pública municipal e busque parcerias regionais. Justificativa. Ao participar do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes na região de Botucatu, pude confirmar a importância do avanço tecnológico nos municípios para oferecer melhores condições aos cidadãos na área de saúde, educação, segurança, esporte, turismo, tributação, gestão e entre outras. A tecnologia a serviço da administração pública com responsabilidade ecológica e sustentável, inteligente, resiliente, econômica, eficaz, ágil, inclusiva, simplificando processos e engajamentos, além de todos de dados organizados para diversas demandas e projetos, melhora a qualidade de vida e o aumento da satisfação dos cidadãos em relação ao serviço prestado. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, 13 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Peço ao segundo secretário que faça a leitura da indicação número 6 da vereadora Meire de Souza Lopes. Indicação número 06, de 2023, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que busque firmar parcerias e ou convênios com a Universidade FSP
e Faculdade do Vale, ambas no município de Avaré, São Paulo, visando atendimento gratuito e odontológico, fisioterapia, psicologia, nutrição e outros para os nossos cidadãos. Justificativa: estas duas instituições prestam atendimento gratuito em suas clínicas escolares e o nosso município tem grande demanda para o atendimento nas áreas citadas. Tal parceria / convênio proporcionaria o acesso de nossa população aos atendimentos realizados nestas instituições e que refletirá diretamente na melhoria da qualidade de vida na área da saúde em nosso município. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, em 13 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Encerrada a leitura das indicações, passaremos à leitura, discussão e votação de 3 requerimentos. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 1 da vereadora Meire de Souza Lopes. Requerimento número 01/2023 requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo informe. 1. Qual o valor do repasse do Fundeb ao município de Mandoria em 2022 e qual percentual utilizado para pagamento de professores e servidores da educação? 2. Qual o valor atual do piso salarial dos professores da educação básica da rede municipal de ensino? 3. Quando será feita a equiparação salarial dos nossos professores municipais conforme a legislação federal vigente? 4. Qual é o valor da folha salarial dos professores da educação básica do nosso município? 5. Existe algum impedimento financeiro para que o pagamento não ocorra? Envie planilha de custos comprovando e fundamentando ou outras informações as quais julgar pertinente. Justificativa: por se tratar de fundamental ato do gestor para o real reconhecimento, respeito e valorização dessa classe profissional importantíssima para a formação de todas as profissões, solicito ao excelentíssimo prefeito as informações acima requisitadas e o envio do projeto de lei, do PL, deve ser projeto de lei, para a apreciação dessa Casa de Leis, e que o piso nacional salarial do Ministério seja concedido. E salienta observações destes artigos 4º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, artigo 5º e parágrafo 1º da Lei Federal 11.738/2008. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufkin, em 13 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o Geraldo do Jornal A Comarca, que aqui nos dá a honra do prestígio, divulgando da melhor maneira a veracidade do que ocorre nos nossos trabalhos, os servidores desta casa e o público que nos acompanha pela internet. Esse requerimento, tendo em vista já de diversos professores, né, e o ano passado a gente já verificou-se que não foi repassado o total anunciado pelo presidente da República, a gente solicita essas informações para que a gente possa responder a contento esses professores e que, quem sabe, às vezes verificando melhor a lei, o Executivo consiga verificar que existem ferramentas na própria lei a qual eu faço referência, faço menção aos artigos, a Lei 11.738, a qual dá respaldo para ele. Então, eu vejo que é uma atitude necessária, que realmente os professores, pelo que eu tive sabendo aí, verificando alguns olerites, tem professor com uma defasagem de mais de R$600 por mês. Então, não tem professor que vá vir de outro município dar aula aqui em Manduri se não ganhar pelo menos o piso. Eu acho que isso é medida de segurança para que a gente tenha uma educação de qualidade. Não adianta a gente exigir, colocar tecnologia na mão dos professores, se na hora de repassar o salário, que é o que primeiro motiva o servidor a estar dentro de uma sala de aula ou do serviço público,
é sim o salário. É uma das coisas que a gente vai verificar na hora até de prestar um concurso. Então, presta o concurso, passa, começa a trabalhar engajado, dali a pouco o salário começa a defasar e a gente sabe que o serviço fica aquém, ou a própria rotatividade sendo alta dentro de uma sala de aula, isso já é sinônimo de preocupação para a gente, porque a gente sabe que vai cair a qualidade e o rendimento do aluno naquela sala de aula, a rotatividade do professor. Então, nesse sentido, e para realmente homenagear aqueles que formam todas as profissões, né? Nós não estaríamos aqui se não fosse um professor para nos alfabetizar, pelo menos, que é um dos requisitos para ser vereador, tem que ser alfabetizado. Então, essa é uma das medidas que eu acho aí que são questionamentos apenas para a gente poder responder. Não está dando, o orçamento está apertado, acredito que eles vão aceitar. Agora, se não tiver essa opção, é melhor estudar e enviar o projeto de lei para a gente aqui. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 2 da vereadora Meide Souza Lopes. Requerimento número 02/2023, requer na forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo informe. 2 pontos. 1. Existe estudo para aumento real do salário base dos servidores públicos municipais de Manduri? Se sim, quando será enviada essa Casa de Leis? 2. Quando será feito o reajuste no valor das diárias pagas aos servidores? Existe algum estudo em andamento? Justificativa. Constantemente recebo questionamentos sobre essas questões, bem como sobre os constantes aumentos de cargo no quadro de servidores. Diante da crise econômica que estamos vivenciando, e tendo em vista que a grande maioria desses servidores recebem complementação salarial para atingir o salário mínimo, verifica-se que isso é motivação para a vacância em muitos casos de cargo e a alta rotatividade, o que dificulta treinamentos para a melhoria dos serviços prestados à população. Solicito ao excelentíssimo prefeito as informações acima requisitadas e eu envio dos projetos de leis para a apreciação desta Câmara, essa Casa de Leis. Plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka, em 13 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. Este requerimento também é quase com o mesmo viés do anterior, né? Só que aqui é um pouco mais abrangente. Hoje a gente vota aí novamente o reajuste salarial, como votamos no ano passado. Mas a gente verificou agora há pouco a leitura de alguns projetos que iniciaram a tramitação aqui, que é o quê? Ampliando cargos e ainda os salários base na frente vem dizendo mais complementação para chegar no salário mínimo. Então, juntando todas as coisas, eu falo assim, como é que pode? A gente aumenta cargos e mantém-se sempre esse salário complementado? Não dá para dar pelo menos o reajuste para que a gente saia dessa classe de complementação? Isso é viés de ação judicial, vai empurrando com a barriga, mas uma hora a coisa vai estourar, não vai adiantar. Então eu acho que é momento da gente estar cobrando isso novamente. Então fiz essa cobrança por meio de requerimento. E a mesma coisa é nas diárias, né? Que servidores há vários anos nem o reajuste da inflação não veio, a gente não aprovou mais isso aqui, e a gente sabe que diária é alimentação. Hoje você vai, cada dia que a gente viaja, a gente sabe disso. Você para num posto, numa padaria para tomar um cafezinho, um pão com manteiga, cada dia está um preço, dependendo do lugar que você está. Os motoristas, principalmente, que são os que mais demandam essas diárias,
praticamente passam fome na estrada. Se eles tiverem que comer com o valor da diária, dependendo do percurso que é feito, infelizmente ou leva marmita ou passa fome. Tem que levar marmita, água. Então eu acho que assim, são requerimentos no que tange, no que a própria servidoria sempre cobra essa Casa de Leis. Acredito que todos estão emanados nisso aí, então é bem para que ele responda, para que o prefeito torne a responder essa casa, que o ano passado fiz um requerimento já em torno disso, se houve algum avanço nesses estudos, porque pelo percentual que a gente tem visto aí na folha de pagamento, no impacto orçamentário, sempre tem um vão aí que dá ainda para dar alguma coisa. Mas precisamos dessas respostas para a gente poder responder a contento do servidor. Presidente, palavra. Até complementando a vereadora, bem explanado, até referente, que nem a gente costuma falar, para a gente rever algumas coisas no legislativo, nós temos que verificar até os salários dos servidores públicos. Mas é que nem fala, legislativo e executivo. Hoje na própria prefeitura, já procurado o setor de RH, não desmerecendo a pessoa que estava lá, mas hoje a gente vê que o pessoal ali está engessado, né? O modo de falar, porque tudo que vai passar ali para o responsável, ou para o gestor, ou para o próprio prefeito, não vê uma solução, que nem foi falado, uma solução que não chega, que vamos igualar o salário, que o complemento tem que ficar. Então, que nem a vereadora falou, se não for revisto isso, vai ficar mais 5 anos, mais 10 anos, nem que tenha que mudar o estatuto de forma de pagamento da prefeitura, tem a formalidade de fazer isso. Até porque, no meu ponto de vista, né, até quem tem a parte técnica e formação em direito, nem que tenha que procurar o Ministério do Trabalho, alguma parte sindical, porque é que a gente fala, hoje, tudo que se faz é pago no quê? Em cima do salário mínimo. E a gente vê o quê? Hoje mesmo a gente teve um encontro aqui na prefeitura, veio os representantes do banco do Cicobi, né, e o Sicredi, que estiveram presentes. Ele mesmo, o gerente, falou, nossa, mas o salário base da prefeitura tinha que ser no mínimo o salário mínimo, até para a gente ter uma referência para poder fazer empréstimos, algum financiamento de casa. E toda vez que vai ser tomado esse assunto ali dentro, a gente não tem essa explicativa de sentar, não, vamos resolver ou pelo menos tratar do problema. Ah não, vamos deixar dessa forma. Então eu vejo que chegou num ponto, porque até isso de uma formalidade, já vou até falar, até a própria Câmara aqui, a gente não passa o aumento nosso aqui da Câmara, que é um dos piores do estado de São Paulo, não sendo merecedor ou não, porque temos que ver a forma de aumentar o salário dos funcionários municipais. Mas então temos que ver. Porque não adianta falar, vamos ver, vai passar mais 4 anos, mais 4, tanto que o legislador hoje do executivo já 5 mandatos como vereador, o vice também, e nunca fizeram nada. Nem que de uma forma tiver que fazer um plano de trabalho que nem foi feito para essa casa, que faça para o executivo para a gente resolver esse problema. Senão vai ficar realmente passando isso. Vem projeto para cá de aumentar a vaga e só complemento. Então já manda a vaga de criação com salário mínimo a partir de hoje, pronto. E vamos fazer o estudo em cima disso. Contrata uma firma, faz o que tem que fazer. Deixo aqui a minha explanação. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 3 da vereadora Meide Souza Lopes. Requerimento número 03/2023, requer, de forma regimental, após manifestação plenária, que o Executivo, juntamente com os setores competentes, informe. 2 pontos. 1. Quais obras em andamento em nosso município e a atual situação de cada uma delas discriminadamente. 2. Quais ainda estão aguardando para serem iniciadas? 3. Foi emitida alguma notificação? Se sim, encaminhe cópia. 4. Quem é o responsável pela supervisão e fiscalização da execução de cada uma delas? 5. Qual a contrapartida
em cada uma delas. Justificativa. Em cumprimento da lei, na prerrogativa da atribuição primordial do vereador, que é fiscalizar, exercida por meio de requerimentos conforme o regimento interno. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rufka, 13 de fevereiro de 2023, assina a vereadora Mari de Souza Lopes. Está em discussão o requerimento. É notório muitas obras aqui no município, né? A gente sabe de diversas. Algumas a gente tem noticiado que o recurso está a caminho, outros o recurso até já passou por esta casa, só que ainda a gente não vê a implementação do início dessa obra. E as que estão em ocorrência, né, as que estão já iniciadas, a gente vê algumas falhas na execução do serviço, talvez, ou realmente ainda estão inacabadas, por isso os questionamentos, para saber, já acabou, concluiu, ficou aquilo ali mesmo, então vai ser assim, aí a gente poder tomar certos posicionamentos e atitudes. Diante dessas respostas, a gente consegue fazer uma melhor fiscalização. Então, a gente vai, toma um posicionamento, verifica alguma coisa, não, mas não acabou ainda, foi notificado. Notificou a empresa? Aconteceu algum erro, alguma quebra no contrato? Beleza, está notificado, a gente sabe que isso vai levar um tempo até ser regulamentado. Mas, enquanto isso, até para dar maior transparência, eu solicito esse requerimento, senhor presidente e nobres vereadores. Complementando a vereadora também nesse requerimento, até porque eu não tive presente na última comissão e estava viajando, até eu ia fazer um requerimento em cima disso. Realmente é que nem a vereadora falou. Hoje não pode alegar ignorância o executivo, principalmente no setor de obras do município, porque nós temos 4, por falta de responsáveis técnicos, nós temos 4, se eu estiver errado, 4 engenheiros. Temos 2 engenheiros concursados, um dos engenheiros hoje é até responsável pelo setor, né, de obras, que seria, no caso, nós não temos um departamento de obras, mas seria responsável. Temos um engenheiro concursado agora recentemente e temos mais 2 engenheiros contratados. Então, são muitos engenheiros para poucas obras, para pouca fiscalização. Até porque tem obras aí que a gente está sendo apontado na rua. Retomou. Tudo bem, retomou a obra depois de 4 meses. E esse prejuízo que trouxe aos cofres públicos, tendo em vista que devido à chuva, que nem a obra parou devido à chuva, tudo bem. Mas nesse período a firma não foi notificada e foi recebida, que ela recebeu. Então, se devido à chuva não era para fazer a obra ou teve atraso, não era para ter sido pago. Se foi pago, a gente tem que cobrar realmente. A empresa tem que ter sido notificada, se não foi o porquê. Teve alguns transtornos aí, até na parte de, vamos dizer aí, de obras de infraestrutura asfáltica, que foi paga, e essas obras teve prejuízo tendo em vista a chuva, isso, aquilo. Quem vai reparar isso é a própria firma que vai reparar. Se vamos ter que refazer com o dinheiro próprio, então está errado, para não causar que nem no passado. Temos um monte de obras aí, o pessoal reclama, né? Até hoje nas redes sociais, alguns prédios aí com infiltrações de água, isso, aquilo. E dentro da Lei 866 temos a garantia, né, de até 5 anos de estar aí, no caso, fiscalizando, e o executivo está executando a firma que fez a obra, coisa que não foi feita no passado, até porque temos aí mais de 10 prédios aí com infiltração, vai ter que refazer a obra. Então a gente não vamos tentar aí, no mínimo, não tentar pecar com as firmas agora recentemente, para não acontecer isso novamente. Até por causa disso, porque as firmas vai e volta, a gente fica sem saber. Então, requerimento bom aí, espero que tenha um retorno aí desses. E posterior, se for o caso, a gente fazer até uma reunião, né, com os responsáveis das obras, os engenheiros, para tomar uma providência e precisar do apoio do legislativo. Senhores, sobre esse tema aí, eu quero fazer apenas uma observação. É muito pertinente esse assunto. Sabemos que em obras é onde mais há, historicamente, né, caso de desvio
de recursos, de dinheiro, isso mundialmente. E nós, como vereadores e fiscais do dinheiro público, realmente precisamos nos esforçar, embora, né, tantas coisas contribuem para não, mas acompanhar e cobrar do engenheiro. Eu vou dar só 2 exemplos nossos aqui de Manduri. O Deduc, o salão o prédio do Deduc, chove mais dentro do que fora. Aquilo lá é uma falha na obra, é um erro na obra. Não pode. Você fez um prédio, você cobriu, ele não pode chover dentro. Aqui o prédio no lago, aqui onde há a coisa da cultura ali, inclusive botaram até no Facebook esses dias. Não dá para fazer o tatame lá, o judô lá, porque de chuva, porque chove mais dentro que fora. O cara que fez lá a obra fez, eu não vou falar a palavra que ele fez, né? Ele fez ele cometeu um erro grotesco ali de engenharia, de construção. E por isso chove mais dentro que fora. Então, parece brincadeira, né? Parece brincadeira. O pessoal não leva a sério as coisas, né? Então, parabéns aí, vamos fiscalizar. Só uma observação também, né? Boa noite a todos. Inclusive tem o banheiro lá da pracinha lá do CDHU, que já faz um tempo também está parado, né? Não sei por que está parado. E nem só as obras de firma, mas também as obras da prefeitura, que nós temos lá o CRAS, que começou a reforma, parou, não temos rampa de acesso, não tem condições de receber as pessoas, né, lá. Então eu acho que está na hora da gente começar mesmo a ver aí o que está acontecendo, né, com essas obras, para que termine, né, se tem a possibilidade quanto antes de recomeçar o ginásio de esportes. Não fui lá para ver como que está também. Então, assim, quase que todas as obras começadas estão paradas. Está na hora de recomeçar para terminar tudo isso aí, né? Muito obrigada. Bom, até cobrando eles lá sobre as obras, me passaram que a firma vem e participa da licitação, elas ganham a licitação, só que elas não vêm para fazer a obra, elas contratam outra empresa para fazer. Não sei se isso é legal dentro da licitação. Até acho que a gente tem que dar uma averiguada nisso. Por isso que está esse monte de obra aí, tudo, né, feito licitado e nenhuma começa, e nem termina. Tanto é o ginásio de esporte mesmo, a pessoa ganhou, tá lá, um pega, um para, o outro vem, continua. Eu acho que não é tão bagunçado assim, né? Acho que uma obra do setor público não é para ser bagunçada assim. Tanto tem lá debaixo do Vitória, lá, o CRAS, né? Centro Comunitário. A pessoa começou lá, já passado de outra firma, né? Que é o nosso amigo de Manduri. Agora já parou também, não sabemos por quê. Então acho que a gente tem que dar uma cobrada mesmo. E foi bem-vindo o requerimento da vereadora. Senhor presidente, o requerimento da nobre vereadora aqui, muito bem colocado, só que a prefeitura, ela tem toda a legislação que ela pode estar notificando as empresas. Não tem tanto tempo para ela deixar as empresas com a obra parada. Então ela tem que seguir a lei, fazer as empresas cumprir as datas. Deixa eu fazer mais uma observação do que o vereador Juninho falou. E tem que ser em tempo rápido, porque se você ficar tempo com a obra parada, o material tem aumento de preço. Aí o cara quer um aditivo para continuar a obra, porque daí o material que ele vai usar subiu de preço e ele vem com a nota, o material subiu, vem com toda aquela comprovação querendo um aditivo. Quer dizer, aí não é dinheiro que chega. E ele
vai gastar mais dinheiro ainda por uma obra, né? Que não é reforma, ele está fazendo aquela obra. Então, o tempo tem que ser cumprido, o prazo tem que ser respeitado. Por quê? Porque tudo que foi tratado ali no contrato, na licitação, o preço, tudo, é dentro daquele prazo. Agora foge do prazo, e o que foge do prazo tem que ser negado o aditivo. Por quê? Porque passou o tempo, é lógico. O cara pega uma obra, fica 6 meses parado, vai fazer outra coisa, depois ele volta, fala, subiu o material, aí a prefeitura tem que pagar essa diferença? Não é culpa da prefeitura. Quem ficou lá inerte foi ele, né? Então tudo isso a gente tem que observar. Sim, e pela ordem só, como é uma coisa que você visitando a obra, até o Juninho como é engenheiro, ele vai dando uma olhada, até pode dizer, não, tá mais ou menos, está dentro do que é o padrão. Nós leigos, nesse sentido, vamos olhar, vamos verificar, parede às vezes ok, piso ok, mas se está parado, como foram citadas diversas obras aí, como é que eu vou saber se foi notificado ou não? Vou ter que ficar indo até a prefeitura, para o serviço daquele servidor, para ele puxar, para ele verificar e me mostrar. Então, com esse requerimento, a gente consegue resumir tudo isso e aí efetivar outras coisas que se fizerem necessária. Espero que não seja necessário outras atitudes. Até terminando que é longa, se quiser, nesse espaço aí, até complementando, até porque quando eu estava na esfera federal trabalhando, então a gente tinha um pouco de acesso tanto na Caixa Econômica hoje, que ainda continua o superintendente, o Garla, né, até de conhecimento lá. Então era uma dor de cabeça que o parlamentar tinha quando mandava o recurso federal para o município. Mas a verba não terminou, perdeu. Não, é isso que acontece. Eu acho que o primeiro passo, até posterior, a gente tem que ver. Dentro do próprio edital que é feito, eu acho que não pode ter a terceirização da obra. Porque esse negócio de uma firma pegar e terceiriza para um, terceiriza para outro, o contrato ele é mútuo com a prefeitura. Quem tem que fazer essa fiscalização é a prefeitura. Uma que eu posso estar errado, mas não pode nem fazer a terceirização de obra, principalmente verba do Estado e verba federal. Até por causa disso, porque o próprio contratante é pago para ele. Então, se você tivesse... Vamos até entrar nesse mérito. Se tiver que terceirizar, então a gente não precisa fazer licitação, passa para o próprio pessoal daqui da cidade. Então já passa para eles direto e não precisa ficar firma de Bauru, firma de Assis, firma não sei da onde, vem aqui, pega a obra, acontece isso. Principalmente as federais, o que acontece? Se a firma não é notificada e ela desiste, depois o que ela levou não é devolvido, que isso acontece, não é devolvido o dinheiro. Vamos dizer, se tinha lá 250 mil para fazer o CRAS, vamos dar exemplo, a firma levou 100, vai ficar só os 150 do parlamentar. Tem que fazer nova licitação, perder tempo, que nem fala, fica defasada a contrapartida, aí para terminar a prefeitura tem que fazer um aditivo dentro que é até 25%. Então a gente tem que rever isso novamente, porque senão daqui a pouco vai virar um buraco sem fundo isso. Então, e a prefeitura é responsável até na parte de fiscalização dos funcionários dessas firmas. Porque se qualquer funcionário que estiver prestando serviço para as firmas, não tiver registrado, não tiver tudo pago, se o INSS, eles colocam no pau, além da firma, coloca a prefeitura junto. Porque ela está no contrato, a prefeitura é responsável, é a obrigação da coisa. Então o que vem acontecendo isso. Então posteriormente a gente vai ter que rever isso para não acontecer essas coisas. Que nem o próprio lá no Maria Vitória, né, que é a construção do centro comunitário. A firma pegou, começou, que é uma firma de Assis, se eu estiver enganado, terceirizou a obra para uma pessoa de Manduri, onde já parou também, né, não vou entrar nesse mérito da pessoa que pegou, mas já que pegou, terceirizou, por que parou também? Então parou, agora vai pegar, vai passar para outro, então fica terceirizando. Então, o próprio ginásio, isso daí, o Rafael, é de conhecimento, isso daí a obra vem desde o tempo do Arnaldo Faria de Sá em vida, que deu dinheiro para fazer a obra lá. Aí, dentro do projeto, não colocou a VCB do ginásio, que era uma coisa que, se é complementação, se é ampliação, se tem que fazer, é uma coisa que tinha que colocar, já não fez. De lá para cá, o Arnaldo, em memória, aí, já faleceu, e a obra está lá ainda e não vai terminar.
Até deixando aqui aproveitar a deixa também, que é uma coisa fora, mas também é a nossa piscina pública, que, né, ficou quase 10 anos parada, depois também com um investimento até nosso, do Arnaldo, que eu estava lá, nós mandamos quase 300 mil, o Paulo começou a fazer, terminou, e também não sei o que está acontecendo, que também não abriu mais, está parada, falaram que os equipamentos estão lá, né, se acabando, enferrujando, então acho que a gente vai ter que fazer uma revisão em tudo isso daí para rever, senão daqui a pouco vai virar um buraco sem fundo isso daí. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e quem for contra, que se levante. Aprovado por unanimidade. Encerrada a leitura do expediente, iniciaremos a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 1 das comissões ao projeto de lei número 1/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a revisão geral anual, RGA, aos agentes políticos e aos servidores públicos municipais e da autarquia municipal e da outras providências. Parecer 01 de 7 de fevereiro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 001/2023, de autoria do Poder Executivo, que objetiva conceder revisão anual aos vencimentos dos servidores públicos da municipalidade, efetivos em comissão temporários, agentes públicos e autarquia. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2023, realizada em 6 de fevereiro de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, e para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Na condição de relator designado, juntamente com os demais, verificamos que a proposta não pertence implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com ao que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. O Poder Executivo apresentou justificativa mencionada em síntese que o presente projeto tem por finalidade conceder aos servidores públicos do Executivo a revisão geral anual dos salários, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso 10, que a remuneração dos servidores públicos e os subsídios que trata o artigo 4º, inciso 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada. Em cada caso, assegurada a revisão anual sempre na mesma data e sem distinção de índice, sendo que a correção em tela justifica-se pelo incontestável fato de que a inflação vem defasando os salários e, com medida, buscando-se aumentar as perdas salariais, aplicando a correção de 7,32, observando o índice econômico da RGA. Percebendo-se que os servidores públicos do Executivo podem ter os vencimentos relativos aos seus cargos corrigidos monetariamente de forma
a recompor as perdas salariais decorrentes dos ajustes inflacionários do período, visando garantir um salário compatível com o poder aquisitivo da moeda. A revisão geral implica-se tão somente reposição do poder aquisitivo com a manutenção do valor inicial da remuneração, ou seja, representando-a simplesmente a atualização monetária dos valores percebidos. Ademais, verificou-se que as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação próprias do orçamento vigente, conforme o artigo 4 do projeto. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoráveis à tramitação do projeto da Lei número 001/2023. Lembrando que o projeto, por interpretação do regime interno, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer, Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2023. Relatora designada, Marla Cristina Laurando Bernardes. Concordo os demais membros, Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi, Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. Ao seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que realize o sorteio. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereadora Marla Cristina Laurando Bernardes. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido Barros, está ausente. Vereador José Carlos Mingardi, sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Projeto de lei número 1/2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 2 das comissões do projeto de lei número 2/2023. Autoriza o Poder Legislativo a conceder revisão anual dos subsídios dos vereadores e presidente da Câmara Municipal de Manduri. Parecer 02, de 7 de fevereiro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei 002/2023, de autoria da mesa diretora, o qual objetiva conceder a revisão anual aos subsídios dos vereadores e presidente do Legislativo. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2023, realizada em 6 de fevereiro de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legal e jurídico para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Apresentou-se a justificativa mencionada em síntese que o presente projeto tem por finalidade conceder aos vereadores e presidente do Legislativo a revisão geral anual dos subsídios, atendendo a determinação contidas na Constituição Federal que prevê em seu artigo 37, inciso 10,
que a remuneração dos servidores públicos e subsídios que trata o inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. Assegurada a revisão anual sempre que a mesma dada em sua distinção de índice, sendo que a correção em tela justifica-se pelo inconstantável fato de que a inflação vem defasando os subsídios e com essa medida busca-se amenizar as perdas salariais, aplicando a correção de 7,32%, observando os índices econômicos. Percebe-se que os vereadores e presidente do Legislativo podem ter os subsídios corrigidos monetariamente de forma a repor as perdas decorrentes dos ajustes inflacionários do período, visando garantir um subsídio compatível com o poder aquisitivo da moeda. A revisão geral anual implica tão somente reposição do poder aquisitivo com a manutenção do valor inicial, ou seja, representada simplesmente a atualização monetária dos valores percebidos. Ademais, verifica-se que as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, conforme consta no artigo 2 do projeto. Assim sendo, não havendo óbices, manifestando-se favoráveis à transmitação do projeto do artigo de lei, projeto número 002/2023. Lembrando que o projeto, por interpretação do regimento interno, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É nosso parecer. Relatora designada Marla Cristina Laurando Bernardes e os demais membros: Anésio Reinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi, Mery de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Cícero Aparecido Barros, ausente. Vereadora Marla Cristina Laurando Bernardes. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador José Carlos Mingardi, sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Projeto de lei número 2 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer número 3 das comissões ao projeto de lei 3 de 2023. Altera a lei municipal 2131 de 27 de maio de 2029, a qual institui o Vale Alimentação aos empregados públicos da Câmara Municipal de Maduri, São Paulo. Parecer número 3, de 7 de fevereiro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento.
O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 03/2023, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a autorização para reajustar o vale alimentação dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo e da outras providências. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2003, realizada em 6 de fevereiro de 2003. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise dos seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno dessa Casa. Em continuidade ao processo legislativo, para a Comissão de Finanças e Orçamento, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno. A matéria foi exaustivamente discutida, tendo as comissões em comum acordo entendido que a matéria é legal, devendo a mesma ser submetida ao plenário para a devida apreciação e votação. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2003, assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi e Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei? Ao seguir, passando a votação de acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor do projeto permaneça sentado e quem for contrário que se levante. O projeto de lei número 3 de 2023 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 4 das comissões ao projeto de lei complementar, número 1, 2023. Autoriza a concessão de revisão anual e aumento real aos vencimentos dos empregados públicos do Poder Legislativo Municipal. Atualiza o anexo 4º, reenquadra o anexo 5º da Lei Complementar número 2.338/2022 e dá outras providências. Parecer 4, de 7 de fevereiro de 2023. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 001/2023, de autoria da mesa diretora, que objetiva conceder revisão anual aos vencimentos e aumento real, bem como a reenquadrar os cargos existentes aos servidores públicos do Legislativo. A proposta em questão foi lida na primeira sessão extraordinária de 2023, realizada em 6 de fevereiro de 2023. Em continuidade ao processo legislativo, a preposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídico para a Comissão de Finanças e Orçamento, apresentando-se justificativa mencionada em síntese, que o presente projeto tem por finalidade conceder aos servidores públicos do Legislativo a revisão geral anual dos salários, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, que prevê seu artigo 37, inciso 10, que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que se trata do inciso 4 do artigo 39 somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão anual na mesma data e sem distinção de índice, sendo que a correção em tela justifica-se pelo incontestável fato de que a inflação vem defasando os salários e com essa medida
buscando-se amenizar as perdas salariais, aplicando-se a correção de 7,32%, observando os índices econômicos da RGA e 1,68% a título de aumento. Percebe-se que os servidores públicos do Legislativo podem ter os vencimentos relativos aos seus cargos corrigidos monetariamente, de forma a recompor as perdas salariais decorrentes dos reajustes inflacionários do período, visando garantir um salário compatível com a perda aquisitivo da moeda. A revisão geral anual implica tão somente reposição do poder aquisitivo com a manutenção do valor inicial da remuneração, ou seja, representa simplesmente a atualização monetária dos seus valores percedidos. Ademais, verifica-se que as despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente, conforme consta no artigo 4 do projeto. Ainda em consonância com a Lei Complementar número 2338/2022, atualiza o anexo 4 e reenquadra os cargos de acordo com o anexo 5º. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-se favorável à tramitação do projeto de Lei Complementar 001/2023, lembrando que o projeto pode ser afeto à lei complementar. Para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, devendo ser o seu voto nominal. Parecer da Sala das Comissões. Relatora designada Marla Cristina Laurano Bernardes. Concordo os demais membros: Anésio Rinaldi Júnior, Cícero Aparecido de Barros, José Carlos Mingardi, Mari de Souza Lopes. Está em discussão o projeto de lei complementar. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Altino Faria dos Santos. Sim. Vereador Rafael Pereira da Silva. Sim. Vereador Cristiano Vicente Davi. Sim. Vereadora Mari de Souza Lopes. Sim. Vereador José Carlos Mingardi. Sim. Vereador Edson Durante Júnior. Sim. Vereador Cícero Aparecido de Barros. Ausente. Vereadora Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Vereador Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Projeto de lei complementar número 1/2023 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso da palavra os vereadores que se inscreveram em livro próprio. De acordo com o nosso regimento interno, em seu artigo 126, o vereador tem 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Peço ao vereador José Carlos Mingardi que faça o sorteio. Vereadora Mari de Souza Lopes. Boa noite, aqui cumprimento novamente. Nós temos agora um servidor aqui da casa, né, o José, servidor representante da educação do município. Gostaria de aproveitar a tribuna de hoje para ampliar, que eu com algumas palavras tentei colocar no papel, mas que na hora do papel faltam folhas para colocar o tanto de, vamos dizer assim, o tanto de serviço a ser prestado. No quesito de limpeza pública, de fiscalização de quintais, né, baldios,
que estão em situações aí de abandono, sendo depósito de lixos, e tentar, de alguma forma, conscientizar mais a população, que a gente sabe o quão difícil é esse trabalho, mas é um trabalho de formiguinha. Tem que ser feito todo dia um pouquinho, porque se não for feito, isso vai ocasionar o que a gente vê hoje em Manduri, uma cidade linda, praticamente 100% asfaltada, mas a gente olha numa esquina, é um monte de lixo, outro entulho, e vai jogando, aquilo ali vai virando depósitos, e o que o poder público não consegue fazer, vira rotina. Então ali na pracinha é o lugar de eu depositar o lixo da minha casa, eu tiro o que não presta e jogo lá. Então, isso a gente vê que é uma prática rotineira aqui em Manduri. Então, que comece dos espaços públicos, como a gente tem aqui ao redor do lago, que a gente tem uma imensa área de vegetação aqui, tem uma erosão ali embaixo que não pode passar despercebida, a gente sabe que é grande, e existe um cuidado que deve ser tomado com aquilo ali. Se não dá para resolver a erosão já, vamos cuidar para que não amplie e pelo menos que não junte lixo, porque lixo vai para a casa das pessoas, as pessoas vão reclamando e com razão. O outro lado é o portal da cidade. Como é que eu falo para um cidadão não jogar lixo, fiscalizo o autu, se o próprio portal da cidade está uma vergonha aquilo? Então, assim, fora... a gente sabe a dificuldade do poder público, que Manduri é a avenida, né? A gente sabe que é dobrado o trabalho de capina e poda das árvores. É uma cidade com muitas árvores. Tentaram trocar por coqueiro. Eu acho que, minha opinião, isso não é tão vantajoso nem viável. Os coqueiros dão trabalho também para ser podado e cuidado. Tem os espinhos, que pode ferir uma criança, já falei isso anteriormente. Mas assim, aonde tem as árvores, a gente vê risco de acidente, porque tem lugar que não dá visão para o carro que está passando ali, sai uma criança na frente. Então, são diversas reclamações, e que eu tentei esboçar um pouco aí na indicação, que peço para que o prefeito, juntamente com esse setor, dê uma olhadinha com mais carinho, comece aí, setorizando o Manduri, um grupo aqui, outro ali, porque a gente sabe que o número de servidores braçais e serviços gerais no município é grande. Basta colocar cada um para fazer o seu papel. E o segundo ponto é uma outra indicação que eu fiz, para que o prefeito procure as faculdades e universidades aqui na cidade vizinha, para que a gente consiga ampliar o acesso a serviço odontológico, de nutrição, de fisioterapia. Esses são os que eu acho que estão mais assim faltando no município, que por mais que a gente tenha 2 servidores, tanto na odonto quanto na físio, infelizmente para 10 mil habitantes, a gente não consegue dar conta. Então a gente tem que fazer essas parcerias, que é uma coisa que a população vai ter um serviço gratuito, 100% gratuito, e o município vai ter um dispêndio pequeno do transporte e uma contrapartida ali, mas acredito que não é nada que vá onerar os cofres públicos. E vamos que vamos, o ano começa, já começou para a gente, e vamos correr atrás aí do que a gente precisa, que é uma Manduri cada vez melhor, né? A Manduri que nós sonhamos parte de cada um de nós. Então, a gente começa fazendo a nossa parte, o cidadão faz a parte dele lá do outro lado, e vai dar tudo certo. Vereador José Carlos Mingardi. Boa noite novamente, todos vocês. Eu quero aqui deixar registrado algumas palavras com relação a 2 assuntos importantíssimos que eu levantei aí para a gente cuidar. O primeiro é o dos Correios.
assim como já foi lido aí no ofício que eu encaminhei ao Procurador da República lá em Ourinhos, que é o promotor de justiça, ele é, por regra, o defensor das leis e da cidadania. E aqui em Manduri está tendo uma falta de respeito com um direito das pessoas, né, por parte dos Correios. A história toda essa aí, o Correio foi despejado aqui da cidade. Vergonha isso. O Correio é uma instituição, é uma empresa, é uma autarquia do governo federal que arrecada, ele tem recurso, ele arrecada dinheiro para pagar funcionário, para pagar os custos, para pagar aluguel, enfim, para tudo. Como que justifica o administrador, o responsável, chegar num ponto de uma cidade de 10 mil habitantes, um correio ser despejado, não é por falta de pagamento, foi despejado porque o proprietário quis o imóvel, reaver o imóvel. E todo esse transtorno aí, não tem concorrência, não tem outro para concorrer com eles, então é uma desídia imensa, é uma inércia demasiada. 2 anos do processo já estava despejo, foi oferecido vários imóveis. Será que Manduri não tem nenhum imóvel à altura de instalar os Correios? É impossível isso. E foi todos rejeitados, e agora já está com 90 dias que o Correio foi despejado. Foi oferecido um local público da prefeitura. Nós, após um debate aí, alguns detalhes, aprovamos o projeto, autorizamos o prefeito a ceder, e até agora 90 dias estão sem esse serviço essencial que as pessoas precisam dos Correios. Então eu acredito que o promotor da Justiça Federal vai cobrar deles, e vamos aguardar o que vai ser a solução disso aí. Pessoal, outra coisa importantíssima, é uma indicação que eu fiz ao prefeito, que ele instituiu um programa aqui de controle toxicológico de funcionários motoristas que dirigem e operam em veículos, máquinas, enfim. A questão da droga é uma coisa que nos assola, é uma coisa muito grave, muito grave. O que eu vou falar aqui, eu falo como uma pessoa que não era morador de Manduri. Eu morava em Bernardino de Campos. Sou morador de Manduri desde 2017. Então eu não conheço todo mundo, né? Bernardino eu conheço todo mundo. Aqui eu não conheço. Eu não sei da vida, todos. Já estou conhecendo muita gente, sim. E chega para mim, e eu tenho certeza absoluta, já conversei com outros vereadores, chega para os outros vereadores, que temos esse problema em Manduri. De pessoas que trabalham, que dirigem e fazem uso de drogas. Aí como que faz? Cada 2 anos e meio você é obrigado. A minha carta é C. Eu fiz o exame toxicológico. Carta C, D e E tem que fazer. Aí você tem que apresentar o exame toxicológico. Você vai pagar no 2 anos e meio a validade. E é 5 anos para vencer a CNH, e o toxicológico é metade. Então, quer dizer, durante uma validade de CNH, você tem que fazer 2 vezes o exame. Aí, como que essa pessoa está fazendo? O que está acontecendo? Como que ela faz o exame? Como que ela apresenta esse exame? Como, né? Se as pessoas que conhecem, eu não conheço, de relato. Só mais um instante, presidente. Então, e a administração pública não pode ter acesso ao laudo desse exame, que ele apresenta, vai para o Detran, vai para a Ciretran, vai para o Detran. É sigiloso o documento.
não tem acesso. Então o cara está lá. Então o cara pode comprar um negócio desse, que existem fraudes aí para tudo, e apresentar. Eu não sei nem de que laboratório que ele pegou. Eu não consigo ver. Aí eu, estudando a matéria, eu li aqui, senhores, sobre a lei, a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, a CLT, né? Ela, olha o que a CLT traz, o artigo 235. Artigo 235b. São deveres do motorista profissional empregado. Isso é a CLT que fala. O inciso 7º. Submeter-se a exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias. Janela de detecção mínima, vocês sabem o que é. Faz o exame hoje, esse exame ele capta se o cara usou droga até 90 dias atrás. Tem exames que vai além. 180 dias, enfim. Né? Então a exigência é mínima de 90. E de bebida alcoólica instituído pelo empregador, pela empresa, com ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses, podendo ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9.503. Lei 9.503 é o Código de Trânsito, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito, desde que realizado nos últimos 60 dias. Aí, o que a lei do Código de Trânsito fala? O Código de Trânsito foi alterado, o Código de Trânsito foi alterado em 2015, deixa eu achar aqui, a lei que fala do uso de droga. Aqui. O Código de Trânsito fala o seguinte: os condutores deverão comprovar resultado negativo, né? A cada 2 anos e meio e tal. E a redação foi instituída pela Lei 13.103 de 2015, que fala exclusivamente da questão do uso de droga, que alterou o Código de Trânsito. E aí, mais para frente, a CLT fala que pode ser usado o exame da CNH como prova lá para a CLT. Aí, isso a CLT falando. A lei de Código de Trânsito conflita com isso, porque a lei de Código de Trânsito fala o seguinte, no artigo 148A, no parágrafo 6º, fala assim: o resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto nesse artigo ou no parágrafo 6º do artigo 168 da consolidação das leis de trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.453 de 1º de maio de 43. Então vejamos, a CLT fala que pode usar e o Código de Trânsito, a lei fala que não pode usar, porque é sigiloso. Então o que tem que se fazer? Instituir um programa que a prefeitura banque o exame em algum laboratório da cidade, em um prazo, imagino eu, de 1 ano. Um exemplo, lá temos 12 motoristas na cidade, no município, na prefeitura. Então faz um sorteio desses motoristas. Faz um sorteio de janeiro a dezembro, e ele não sabe que mês que ele vai ser submetido ao exame. Então você tem 12, vai dar 1 por ano. E assim a quantidade que for, só um exemplo. Esse motorista for pego, positivo, ele pode apresentar uma contraprova. Ele deve ser submetido a um procedimento administrativo, porque não pode dirigir sob efeito de entorpecente. E ele vai poder lá fazer a sua ampla defesa, todo aquele negócio. Eu particularmente penso, se o motorista que for flagrado nesse exame do programa
que ele consome entorpecente, é inaceitável isso. Então, se ele concordar, ele ser afastado, ele vai para uma clínica, ele faz um tratamento e, passado liberado pelo médico, ele volta ao trabalho da prefeitura. E aí ele seja submetido a cada 90 dias ao exame, pelo menos por uns 2 anos. Se dentro de 2 anos, a cada 90 dias ele fez o exame, deu negativo, depois ele volta ao ciclo normal dos outros. Por exemplo, uma vez por ano. Normal. Foi dado uma chance para ele. Né? Você não vai mandar o cara embora assim e tal, né? O ser humano naquela fraqueza e tal. Tudo bem. Na reincidência disso, aí não. Aí é demissão. Por quê? Porque não se admite um camarada fazer isso. Não se admite. Porque ele transporta pessoas, ele transporta famílias, né? E isso pode... É uma coisa inadmissível. Se ele faça da vida dele o que ele quiser. Se ele quiser destruir a vida dele, a família dele, com as drogas, igual, infelizmente tem muitos casos, que ele que faça. Mas na administração não se pode permitir isso. Então, senhores, eu fiz essa indicação, já falei com o prefeito, eu quero sentar com ele, quero conversar com ele sobre isso, e peço a todos vocês apoio para isso, para a gente falar com o prefeito, para que seja implantado isso na nossa cidade. De uma forma... uma coisa é o Código de Trânsito lá, que a gente não pode nem ver, não sabe nem para onde vai. Então, não sei. Agora, uma administração, ela tem um controle disso. Pode tirar um pelo. É um pelo, não é nada invasivo, tira um pelo. A prefeitura banca isso, é muito mais barato do que uma indenização e tantas coisas aí que, infelizmente, tivemos casos aí recentes, aí até, né? A gente não sabe, né? Qual a motivação e tal. E fica aí. Então, o motorista, aquele que conduz pessoas, pacientes, pessoas doentes, ele tem que estar limpo. Ele tem que estar limpo. É inadmissível. Então, eu peço aos senhores apoio a isso. Isso não é mérito meu, isso é uma coisa para o bem de todos nós, que pode ser um familiar de qualquer um de nós aqui. Ele faça da vida dele o que ele quiser, mas no trabalho ele tem que estar limpo. Eu não consigo deixar a droga, então você vai fazer outra coisa. Dirigir, não. Dirigir um veículo que pode ter tantas consequências, inclusive de morte, ou ficar paralítico numa cadeira de rodas, sem uma perna, um acidente automobilístico, ele pode causar, arruinar a vida da pessoa, destruir uma vida da pessoa. Então, é isso que eu gostaria de explanar. Muito obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Nobres vereadores, a nossa próxima sessão ordinária será no dia 27 de fevereiro de 2023.